Nesse vídeo abordaremos algumas funcionalidades do módulo de estoque. A gente vai começar pelo cadastro dos depósitos. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que significam depósitos dentro do sistema. Os depósitos eles servem para separar as quantidades que a gente tem em estoque de saldo por espaço físico. Posso ter um depósito em outro lugar, que é da minha propriedade ou não. Então, o sistema ele permite essa configuração multidepósito. Aqui eu vindo na lupa, eu tenho alguns depósitos já cadastrados. Então, eu tenho o meu depósito padrão da minha empresa, um de terceiros e um de feira lá em Três Passos, por exemplo. Então, eu posso abrir o cadastro dele, eu posso dizer se ele vai duplicar os produtos, sim ou não, do depósito, quando eu for duplicar o produto. Se ele está ativo, eu informo uma descrição nele, né, uma nomenclatura para ele. Se ele está disponível, sim ou não. Quando a propriedade da empresa em seu poder, geralmente é a própria empresa proprietária do depósito, pode ser propriedade da empresa e posse de terceiros, ou propriedade de terceiros e posse da empresa. Então, eu tenho essas três opções para fins de SPED fiscal, quando a gente quer separar os depósitos também na parte fiscal, e o proprietário do depósito também eu posso estar informando. Agora, vamos falar sobre o cadastro de tipos de movimento do grid ERP, onde a gente pode estar acessando aqui no módulo de estoque, tipos de movimento. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um tipo de movimento dentro do sistema. O grid ERP ele permite a gente separar movimentos de estoque de entrada e saída, por acertos manuais, por nota fiscal, por pedido. Então, aqui eu tenho 4 exemplos de acertos de entrada e saída manuais, e nota fiscal de entrada e saída através de emissão de documento fiscal. Tá? Então, quando eu abrir um já cadastrado, eu tenho o código dele, eu tenho a descrição que eu informei, o tipo, se ele é uma entrada ou uma saída, se ele vai fazer parte da produção, se ele vai movimentar o saldo atual ou algumas outras opções que eu tenho aqui, como entrada atual e saída de produção, reservas, atual e reservado, ou entrada atual e saída reservado. Eu posso também fazer um relacionamento com um movimento adicional de estoque também, e se ele está ativo sim ou não. Agora vamos falar um pouco sobre os depósitos dentro dos cadastros dos produtos. Então eu abri aqui um produto dentro do grid para ilustrar como funciona a questão dos depósitos dentro do sistema. O produto já está cadastrado, aqui eu consigo verificar que ele tem 3 depósitos. Dependendo da configuração do sistema, quando eu criar o produto, ele já cria os 3 depósitos automaticamente. E aqui eu consigo separar os estoques por multidepósito, né? Então eu posso ter uma quantidade num depósito, ou mesmo reservada e saldo, e outras em outros depósitos também. Então aqui eu consigo consultar essas informações, eu não consigo movimentar elas. Os movimentos a gente vai falar em outras oportunidades. Aqui é para consultar e saber a quantidade que eu tenho atual, reservada e de saldo em cada depósito. Agora, iremos falar um pouco sobre movimentos automáticos de estoque através do grid ERP. Em notas fiscais de saída e entrada. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma nota fiscal de venda que foi emitida através de um pedido, onde eu tenho um movimento de estoque vinculado a essa nota, que ele foi gerado de maneira automática, quando eu anexei o pedido na nota fiscal. Então, por exemplo, eu faturei esse balcão, ele vai me baixar uma quantidade de estoque, de maneira automática. Da mesma forma, nas notas fiscais de entrada, eu tenho essa possibilidade, que é o que normalmente acontece. Eu dei entrada nesse produto e ele gerou esse movimento de estoque. Então, eu posso, por exemplo, consultar lá no módulo de estoque do grid esse movimento de entrada, para mim saber e consultar e confirmar que essa quantidade aqui dessas mesas entrou para dentro do estoque. Dentro das notas fiscais de saída e de entrada, a gente possui também algumas funções específicas, como nota fiscal de estorno, retorno, devoluções, que também fazem
esses movimentos. Então, por exemplo, se eu fosse devolver ou estornar essa nota fiscal de saída, o sistema ele vai dar a entrada para zerar essa quantidade do balcão que foi vendida. Da mesma forma, nas notas fiscais de entrada, eu tenho a nota fiscal de retorno, de estorno e as devoluções, que seria o processo inverso, né? Aqui nas notas fiscais de entrada também, nessas funções aqui acima, ele vai fazer uma nota de saída para mim, anulando esse movimento de entrada. Então, empatando o estoque, deixando ele zerado. Isso de maneira automática, sem eu precisar movimentar o estoque manualmente. Agora, vamos falar sobre uma tela também do módulo de estoque, que é usada muito para movimentos de estoque manual, ela é acessada aqui no estoque, movimentos do estoque. Então a gente vai abrir essa janela aqui, ela pode servir tanto para fazer um movimento manual, quanto para consultar estoques específicos. Então se eu vier aqui na lupa e selecionar um movimento, eu consigo enxergar, por exemplo, um movimento de nota fiscal, de qual nota foi a origem, qual tipo de movimento e qual produto movimentou. Aqui tem a guia de registros para saber o usuário que criou, que alterou o movimento, a data, o programa que fez esse movimento. E aqui nas observações também eu posso incluir alguma observação específica. Para mim fazer um movimento de estoque manual, eu posso criá-lo através dessa configuração que eu estou fazendo aqui. Então eu seleciono o tipo de movimento, se eu quisesse botar o cliente ou o fornecedor, e observações. Depois basta eu vir aqui na lupa para selecionar o produto que eu desejo movimentar. Então eu desejo essa chapa aqui de MDF que eu quero movimentar, eu posso escolher o depósito e eu desejo colocar 50 unidades dessa chapa para dentro do sistema. Então eu informando essa quantidade, quando eu voltar para a linha aqui do produto, eu já consigo enxergar que esses 50 entraram para o estoque. Agora, vamos falar sobre mais uma tela do módulo de estoque do Grid ERP, que é a consulta de estoque, acessada no módulo de estoque, consulta de estoque e repete consulta de estoque. Aqui a gente tem a possibilidade de selecionar um produto e enxergar o estoque dele de maneira detalhada. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa chapa que eu pesquisei ali na tela de produtos. Eu posso pesquisar a quantidade por depósito, que eu enxergo aqui nessa grade inferior, o preço de venda, o venda mínimo, se fosse o caso, informações adicionais, localização em prateleira ao qual o produto se encontra, a unidade de medida do mesmo, baseado nessa quantidade, geralmente, né? E aqui eu consigo também informar o código de barras. Se eu tivesse um código de barras e um leitor, eu passando o código de barras, eu consigo informar apenas o código de barras para pesquisar o produto e não através aqui da lupa, onde fica mais fácil a pesquisa. Agora vamos falar sobre uma tela específica do módulo de estoque, que é a rotinas de fechamento mensal, onde a gente vai acessá-la através do módulo de estoque, rotinas de fechamento mensal. A gente vai estar acessando essa janela aqui. Essa janela ela é muito usada para quem faz fechamentos de inventário dentro do sistema, principalmente para quem precisa entregar SPED, que é do lucro presumido ou do lucro real, como tributação da empresa. Tá? Então, aqui a gente tem como consultar o último ano e mês de fechamento mensal, que eu fechei o meu balanço, que eu fiz o meu inventário, tá? O preço ao qual eu estou valorizando o meu inventário. Tem a opção de exibir erros ao realizar o fechamento. Por padrão ele vem desmarcado. Aqui eu posso marcar para gerar o fechamento mensal. Por exemplo, se eu quisesse fechar o mês 6, eu clico aqui no fechamento mensal e ele fecha, vai para o mês 7, e aí assim por diante. Geralmente o mais indicado é o quê?
Por exemplo, agora, quando eu estou virando o mês de maio de 2025 agora, a gente estaria com o mês 3 em aberto, o mês de março, fechado, aliás, e a gente estaria realizando o fechamento do mês de abril através dessa ferramenta. Então, ele trocaria de mês 3 para mês 4. Aqui eu consigo excluir o último fechamento que eu fiz também. Se fosse querer fazer algum movimento retroativo, depois que eu tivesse feito o fechamento, eu consigo abrir o mês anterior e fazer um movimento específico de acerto de estoque. Também consigo valorizar o meu fechamento mensal especificamente pelo preço médio do produto. Aqui nas rotinas mensais eu tenho algumas rotinas específicas, rotinas especiais específicas para fazer ajustes de estoque, como atualizar o grupo e o subgrupo dos produtos nos fechamentos mensais anteriores, recalcular o preço médio através do último fechamento, zerar o estoque atual do produto e o reservado. Essas funções são bem específicas, né, e precisam ser estudadas para ver se vale a pena fazer dentro da empresa. Excluir todos os fechamentos anteriores realizados, recontar o saldo do depósito quando tem problemas de estoque, recontar o saldo do fechamento, se tivesse algum problema de saldo de fechamento de estoque, recontar o saldo dos depósitos a partir de um fechamento, atualizar o preço médio do produto através de últimos custos, zerar estoque reservado de todos os produtos, ou considerando apenas inativos, zerar o preço médio ponderado, aliás, clicando aqui atualizar o preço médio ponderado, zerar o estoque de algum grupo específico, fazer um acerto de preço médio de entrada dentro de um período para fazer o recálculo do médio através de um período específico, de datas específicas, verificar movimentos de estoque sem tipo de movimento e zerar estoque negativo, que seria a última opção. Todas essas opções, como eu comentei, elas são rotinas especiais. Então, elas necessitam de uma análise por parte da grid, normalmente, para ver se realmente compensa realizar essa operação. E a gente tem a última opção, que é verificar o fechamento, que daí verifica se o fechamento possui produto com valor zerado. Agora, vamos falar sobre mais uma tela do módulo de estoque do Grid ERP, que é a consulta de estoque e todos os movimentos, acessada através do módulo de estoque, consulta de estoque, consulta estoque e todos os movimentos. Então, a gente vai estar acessando essa tela aqui, onde a gente consegue filtrar os produtos através da busca ou informar um código específico e já dar Enter para enxergar os movimentos de estoque detalhados. Aqui a gente pode filtrar o depósito, um depósito específico. Se eu deixar sem depósito, vem todos os depósitos. Data inicial e final, para filtrar por uma data específica. Entradas e saídas, reservas, quantidade atual e quantidade em aberto em compras. E também para abrir uma tela específica para consulta de reservas. Aqui na grade abaixo, a gente tem os movimentos de estoque detalhados com data, número do cabeçalho de estoque, programa que movimentou, usuário que movimentou, o tipo de movimento de estoque, o número do movimento de estoque. Se tivesse algum cliente ou fornecedor vinculado a esse movimento, aqui como foram acertos de entrada, não tem cliente nem fornecedor. A operação, S vermelho quando é saída, E verde quando é entrada, e a quantidade que foi movimentada. Então aqui, na verdade, eu tenho um extrato do produto para saber a quantidade que movimentou, as datas que movimentaram e as quantidades que movimentaram. Agora, vamos falar sobre mais uma tela do módulo de estoque chamada Ajuste de Estoque Automático, acessada através de Estoque, Ajuste de Estoque Automático. Essa tela é muito usada para fins de movimento de estoque de novo saldo de produto, ou seja, ao invés de eu fazer uma entrada ou uma saída do produto, eu posso estar informando diretamente o saldo aqui nesse campo aqui da grade no canto direito. Então, primeiro eu vou selecionar os tipos de produto que eu quero ver, aqui dentro da seleção, ou se eu deixar todos, vem todos. Posso filtrar por código de barras ou código de barras alternativo, parâmetros de grupo, família, linha e cor.
filtro de quantidade e filtro de status do produto. Se não, eu posso vir aqui, por exemplo, no código, digitar o código que eu desejo e localizar através aqui do botão localizar. Então, por exemplo, essa minha chapa de MDF ela possui 22 de saldo, mas eu quero informar um novo saldo de 18. Então, basta eu informar os 18 que ele já vai atualizar o estoque do produto. Da mesma forma aqui na cola, eu posso dizer que eu quero informar que eu tenho 10 kg de cola. Só informando aqui, ele já me atualiza o saldo da cola. Agora, vamos falar da tela de consulta de fechamentos por produto do módulo de estoque. A gente vai estar acessando ela dentro do módulo de estoque, consulta de fechamentos por produto. O que significa fechamentos por produto? É quando eu quero consultar um produto específico e saber os últimos movimentos de balanço dele, ou seja, os últimos inventários que eu fiz dele. Então, por exemplo, se eu selecionar essa chapa de MDF, eu consigo ver, MDP, aliás, eu consigo ver os anos que eu fechei, os meses, e os depósitos, inclusive, com a quantidade que tinha e o preço médio que ele gravou dentro daquela ocasião. Então, aqui eu consigo consultar esses movimentos de fechamento de inventário através dessa janela. Agora, vamos falar de uma funcionalidade de estoque específica para o módulo de pedidos, que é a reserva de pedidos. Aqui a gente tem um pedido de venda já cadastrado dentro do sistema, do João Pedro Oliveira, que foi uma venda de um produto. Esse produto ele foi vendido, uma quantidade dele, é um valor. Só que o que acontece? Normalmente, quem trabalha com estoque reservado, ou seja, que o cliente leva a mercadoria e ela é faturada no final do mês, ou por alguns outros motivos, a gente precisa estar reservando o produto que eu vou controlar estoque, o produto final, o produto pronto. Ou o produto comprado, se for uma revenda, né, se for um varejo. Então, a partir do momento que a gente lançou esse produto aqui, ele ainda possui uma quantidade de saldo. A partir do momento que eu reservar essa mercadoria, ele vai me zerar o saldo do produto. Então, a gente reservou aqui, eu tenho a possibilidade de estornar também essa reserva, se fosse o caso, para desfazer a reserva do pedido, e ele fica não reservado em vermelho. Já eu reservando aqui, ele fica reservado em azul. Posso consultar essa situação aqui no próprio pedido de venda lançado. E quando eu faturar a nota, quando eu fizer o faturamento desse pedido, ele vai me baixar a reserva e vai me baixar a quantidade atual para descontar do estoque e o estoque ficar corretamente calculado. Agora a gente vai falar sobre reserva e saída de nota fiscal por faturamento. Então essa mesa de escritório aqui, a gente tem duas entradas dela, uma saída e uma reserva. Então temos na quantidade atual. Lembrando que, eu vou excluir essa nota fiscal aqui, lembrando que a gente tem um pedido de venda, onde a gente informou esse produto nesse pedido, que foi uma quantidade vendida. Então, a partir do momento que a gente colocar esse pedido na nota fiscal, ele vai me dar baixa nessa reserva. Então, a gente vai consultar isso através dessa janela. Ele deu a saída, antes a gente tinha saída 1, agora aumentou para 2, e deu baixa na reserva, conforme o faturamento da nota fiscal. Então, sai da reserva, entra na saída. Agora, vamos falar sobre uma tela de consulta de reservas do módulo de estoque, onde a gente vai estar acessando ela dentro do módulo estoque, consulta de reservas. Essa tela serve para consultar as entradas e saídas de reserva. Então, se eu colocar, por exemplo, esse produto aqui, que é a mesa de escritório, e colocar um período que o sistema já sugere e o depósito que o sistema já sugere, eu vou conseguir enxergar a data, hora, operação de reserva que o sistema fez,
o programa que foi realizado para fazer essa movimentação, o número do documento origem, a quantidade anterior, a movimentada e a final. Então aqui geralmente quando é pedido de venda é operação de entrada e quando é nota fiscal é operação de saída, quando é um produto final, que é o caso aqui que eu estou apresentando. Então a gente tem 13 quantidades de entrada e 12 quantidades de saída, totalizando 1 na quantidade atual. Aqui também tem algumas explicações sobre a quantidade final e anterior, que a final exibe o rodapé e a quantidade atual reservada, vinda do depósito selecionado, e a quantidade anterior exibe no rodapé a quantidade inicial em reserva, provida da primeira movimentação registrada para o produto. Agora vamos falar sobre um relatório do módulo de estoque, que é a relação de produtos por depósito, acessado em estoque, relatórios, relação de produtos por depósito. A gente vai escolher o dispositivo de saída. Se eu quero ver a quantidade, o produto ativo e inativo ou ambos, nova página por depósito sim ou não, quantidade zerada sim ou não, depósitos que eu quero filtrar, grupos de produto e subgrupos que eu quero filtrar, se eu quero ordenar por descrição e depois eu vou gerar o relatório e ele vai me trazer o que eu tenho de estoque dentro de cada depósito, né? Quebrando o depósito, o grupo e o subgrupo. Então eu consigo enxergar a quantidade atual, reservada e o saldo. Depois eu tenho um totalizador por subgrupo, por depósito e geral. Agora vamos falar sobre um relatório do módulo de estoque chamado valorização do estoque, acessado em estoque, relatórios, valorização do estoque. Antes da gente imprimir e explicar sobre o relatório, vale ressaltar que é um relatório muito usado para valorar o estoque da empresa por um preço. Então, normalmente o pessoal valora ou pelo custo, ou pelo preço de venda, geralmente, ou pelo médio. Então, aqui a gente consegue saber uma estimativa de valorização do que eu tenho em estoque em casa. Então, aqui eu tenho como selecionar o dispositivo de saída, algumas quebras que eu quero escolher também para gerar o relatório, a ordem do relatório, o tipo de produto que vai entrar no relatório, se é ativo, inativo ou todos, o depósito que eu vou estar filtrando, o preço que eu vou valorar o meu estoque, quantidade reservada, se eu quero considerar, negativa, zerada e reservada, zerada, negativa e reservada. E os grupos de produto que eu quero selecionar. Posso selecionar todos ou nenhum, ou filtrar por algum específico, apenas marcando aqui manualmente. Aqui eu quero que gere todos. E eu vou gerar o imprimir para gerar na tela o PDF. Então aqui eu consigo enxergar o código do produto, descrição, NCM, unidade de medida, saldo atual, valor de custo que a gente está valorizando e o valor total do que eu tenho. Aqui no final ele me dá o valor geral da empresa, totalizador por grupo. Lembrando que a gente está quebrando o relatório por grupo. Então aqui eu tenho um relatório de valorização do estoque pelo preço de custo. Ou, se eu quiser valorar por outros campos do sistema, basta eu escolher o campo que eu quero e reimprimir o relatório, ele já me dá outra nomenclatura. Aqui, como a gente pode ver, a boa parte dos produtos ficaram zerados por não ter preço de compra em seu cadastro. Agora, vamos falar sobre mais uma ferramenta do módulo de estoque, que é o estoque ocioso. É um relatório que a gente vai acessar em estoque, relatórios, estoque ocioso. Então, a gente tem como selecionar o tipo de produto, o número de dias que está inativo, lembrando que ele vai considerar movimentos de saída abaixo da data calculada. Posso filtrar os grupos aqui, todos ou nenhum, ou marcar aqueles que eu quiser. Posso marcar um filtro por data inicial e final, se eu quiser, mas aqui eu vou filtrar por número de dias e eu mando imprimir. Então, aqui o relatório ele vai me dar os códigos dos produtos, quebrados por grupo, descrições, a data do último movimento, os dias que está ocioso e a quantidade de estoque que eu tenho atual. Totalizador por grupo e totalizador geral. Agora vamos falar sobre inventário de produtos. O pessoal conhece muito também como balanço de estoque, que é dentro do módulo de estoque, relatórios, inventário de produto. Lembrando que esse relatório ele é gerado
para fins de inventário propriamente dito, ou quando a contabilidade solicita ou quando a empresa quer fazer uma recontagem de estoque ou um fechamento mensal, o que é o mais usado. Então aqui a gente tem as seleções, dispositivo de saída, o tipo do produto, mostrar os tamanhos, tipo de inventário, o ano e o mês que vai ser gerado, se vai gerar livro fiscal, número do livro fiscal e a folha, para contabilidades que pedem, a ordem do relatório que eu desejo, a quebra que eu desejo, o saldo do produto que eu desejo, se vai considerar os itens do tipo tal para fins de SPED, o tipo de item, aí até a gente passando o mouse a gente vê quais são os tipos de item do cadastro do produto, se vai considerar itens com valor de estoque zerado, mais para fins do bloco H do SPED também, seleção de grupo de produtos, subgrupo, posso marcar todos aqui os subgrupos que eu quero, ou filtrar algum específico, tanto no grupo quanto no subgrupo. Aqui no grupo de produto eu consigo ver qual o tipo de valorização que eu vou ter, como o sistema vai valorizar o meu inventário, o meu valor de estoque, pela configuração do grupo. Então, a gente tem várias possibilidades lá nos grupos de valorizar o estoque, tanto na valorização quanto no inventário, conforme uma configuração do grupo. Ou vai valorizar pelo custo, ou pelo venda, ou pelo médio. Então, cada código desses aqui ele tem um significado. Até a gente pode ver aqui no cadastro dos grupos que, por exemplo, aqui no grupo 2, que ele está configurado pelo código 8, o que significa o 8? O 8 é o índice do grupo. Então, é o índice que está cadastrado aqui no grupo do produto. A gente tem por base custo, por preço de venda, preço de compra, preço de custo, 80% 70% do maior valor venda, pela tabela do fornecedor, aplicar o índice ao valor de venda da guia custos, né? Ou uma configuração específica aqui que ele calcula o valor do fechamento baseado no custo de matéria-prima e dos itens comprados, assim como o custo dos setores dos demais produtos. Isso é usado principalmente em fábricas, né? E depois a gente pode selecionar o depósito e imprimir o relatório, que daí a gente vai ter acesso ao inventário da nossa empresa. O que gerou de inventário dentro desse mês, o que eu tenho de estoque de inventário dentro daquele mês, daquele ano, para fazer fechamentos mensais. Então essa função ela é bem bacana para a gente ter essa informação organizada e detalhada. O estoque de cada mês dentro do sistema. Agora vamos falar de mais um relatório do módulo de estoque, acessado através do estoque, relatórios, consumo por período. Então aqui o sistema ele vai dar o consumo de produtos por período. Por exemplo, quando a gente fatura a nota, ele consome a reserva. Então a gente tem seleção de dispositivo de saída, data de emissão, o status do produto, o produto que eu quero filtrar, o grupo e subgrupo se eu quero filtrar, linha se eu quero filtrar, fornecedor se eu quero filtrar e cliente se eu quero filtrar. Alguns filtros eles podem ser deixados em branco para que o relatório possa trazer todos os produtos consumidos do período. Eu tenho algumas opções de modo de relatório, como normal, arquivo de Excel, quebra por linha, e também tem a opção de deixar ocultado, né, os itens zerados para ficar de mais fácil visualização o próprio relatório. Depois eu imprimo para gerar ele na tela. Então aqui ele me dá produtos que foram consumidos dentro do período. Como eu falei, geralmente ele vai ter que ter uma quantidade em estoque e ele vai ter uma data que foi processado dentro do sistema. Ou por um faturamento de uma nota fiscal, quando é um produto de venda, produto acabado, ou quando eu processo um lote, ou seja, quando eu fabrico um lote, ele me consome um material e assim por diante.